Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os meios de comunicação do passado e do presente. Bora lá? É importante ressaltar e associar que hoje em dia nós somos muito tecnológicos. Por exemplo, o momento que nós enfrentamos é uma pandemia. Estamos em quarentena em casa e não podemos ir para a escola, não podemos estar juntos nesse momento da história. Porém, hoje a tecnologia ela nos ajuda a estar próximos, mesmo estando distante. E por isso nós temos que ser gratos, não é verdade? Então, há 50 anos atrás, se formos raciocinar ou refletir sobre isso, as pessoas nem sequer tinham um celular. Então, hoje, nós vemos aí um avanço gigantesco para como as coisas eram, de como as coisas eram antes para como elas estão hoje, certo? Então, a velocidade de comunicação hoje é muito rápida. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as comunicações lá no passado, na época do nosso bisavô, do nosso tataravô. Tá certo, turminha? O livrinho de vocês tem esse conteúdo lá na página 62. E vocês vão abrir para acompanhar, tá certo? A impressão de livros na China. Lembrando que a forma escrita foi uma das primeiras formas, depois da forma oral, da fala, que o ser humano conseguiu de se comunicar. Ok? Os livros, jornais e revistas também são muito importantes meios de comunicação. Verdade. Os primeiros livros foram impressos na China há quase 1000 anos. Isso ocorreu quando o chinês Pixing criou blocos de cerâmica individuais. Cada um deles, pessoal, ele tinha um ideograma, que é uma imagem, tá? Só que essa imagem, ela quer dizer alguma coisa, ela representa uma palavra. Nesse caso aqui, nós temos esse ideograma, que significa felicidade. Ok, turminha? Então, um ponto importante aí, uma curiosidade para nós comentarmos, é que os primeiros livros foram escritos lá na China, há cerca de 1000 anos atrás, para vocês terem noção de que a escrita realmente foi uma das primeiras formas que o ser humano encontrou de se comunicar com o próximo. Gutenberg e os tipos de móveis em chumbo. Bom, cerca de 400 anos depois dos chineses, os europeus começaram a imprimir livros. Isso ocorreu em 1940, quando o alemão Gutenberg descobriu um modo de produzir letras em chumbo, os chamados tipos móveis de imprensa. Com isso, tornou-se possível imprimir muitos livros de uma vez só. Assim, um número maior de pessoas passou a ler livros. O primeiro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. Pessoal, a Bíblia ela é o livro mais vendido em todo o planeta Terra, tá? Para nós termos aí também uma ideia de que foi um dos primeiros livros a ser publicados em grande escala, ou seja, imprimiram muitas cópias. Certo, turminha? Pronto, mas como era essa letra? Turminha, essa letrinha era como se fosse um molde. Então, você tinha uma base e aí você imprimia as palavras com base nessas bases, nesses moldes. Certo, turminha? Na página 64 vai falar agora sobre o Brasil. Nós já vimos aí um pouquinho lá desse estudioso, né, Gutenberg, já vimos que os primeiros livros foram impressos lá na China. E agora nós vamos ver no Brasil como que foi esse processo. A imprensa só chegou ao Brasil muito tempo depois. Isso anos mais tarde dela já ter sido aperfeiçoada, já tinham inclusive jornais. Devido ao nosso processo de colonização, houve uma demora bem grande para poder essa tecnologia chegar aqui até nós. Nós sabemos que o Brasil passou muitos anos
nas mãos dos portugueses, sob governo real, até que chegasse aí a um Brasil imperial, Brasil Império, tá? Nós passamos muito tempo colônia. Então, enquanto o Brasil era colônia, não tinha aí imprensa ainda. Ok, turminha? Vamos lá. A imprensa só chegou ao Brasil muito depois de ter sido aperfeiçoada por Gutenberg. Isso aconteceu em 1808, quando o príncipe português Dom João se estabeleceu no Rio de Janeiro. Foi nesse ano também que se criou o primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. A partir de então, começaram a circular entre nos diversos tipos de impressos, jornais, livros, e a primeira revista brasileira para crianças, ela chamava-se O Tico Tico. E foi publicada pela primeira vez em 1905, é recente, turma, não é muito distante não. De lá para cá foram impressas no Brasil muitas outras revistas, em quadrinhos principalmente, tá? Entre elas nós temos Zé Carioca, a revista da Turma da Mônica, que eu acredito que vocês aí já assistiram bastante o desenho e talvez gostem. É dessa época, para vocês terem uma ideia de que não é nem tão velha e nem tão jovem. Os jornais e as revistas tiveram um importante papel na história e na cultura brasileira. Aqui nós temos a revistinha Zé Carioca e a Turma da Mônica Jovem, que foi a primeira forma aí onde veio o desenho da Mônica, tá? Em quadrinhos. Nós tínhamos muito quadrinhos e gibis. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o telégrafo. Turminha, antes da invenção do telefone, teve aí o chamado telégrafo, tá? O telégrafo utilizava códigos. Esses códigos utilizavam pontos, sinais e as mensagens eram transmitidas aí por meio de um cabo. Inicialmente, o telégrafo ele era usado para os maquinistas se comunicarem aí com os operadores do trem. Então, inicialmente, o telégrafo era utilizado apenas para conectar diferentes estações de trem ou os vários departamentos de governo. Só mais tarde ele passou a ser utilizado para envio de mensagens por pessoas comuns. Para enviar uma mensagem, a pessoa devia ir até o correio, ditá-la, ou seja, falar o que ela queria dizer, para o telegrafista e ele é quem ia mandar a mensagem. Geralmente, o telégrafo era bem salgado para o bolso, então só tinha acesso às pessoas que tinham melhor condição financeira, tá? E é por isso que geralmente os telegramas eles eram bem curtinhos, porque cobrava-se aí por número de palavras, certo? Aí veio o telefone, turma. Muitos aí estudiosos se juntaram e se uniram para construir aí essa invenção, que é muito utilizada ainda nos dias de hoje e foi um dos primeiros passos importantes, turma, para o comércio crescer, porque as empresas se comunicavam mais, e para as pessoas se comunicarem à distância. Então já não precisava mais ir lá no telégrafo. A pessoa podia ligar de casa mesmo. Os aparelhos também eram bem caros, mas valia a pena para quem tinha familiares distantes. Vamos ver um pouquinho mais sobre o telefone? Uma vez que também é interessante citar que só tinham telefones particulares as pessoas que tinham uma excelente condição financeira. Mas os primeiros telefones mesmo, eles vieram aí a partir de uma central. Existia uma central telefônica, a pessoa ligava para a central, falava com o telefonista e depois era transferido para a pessoa que queria falar. Bora lá. A invenção do telefone resultou do esforço de muitos cientistas de diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Mas hoje se sabe que foi o italiano Antonio Mel que é o seu inventor verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque esse cara aqui, o escocês Graham Bell, comprou a patente
da criação do telefone. Então, meio que ele entrou em contato com o italiano e disse assim: eu vou comprar tua invenção e tu disse que foi eu que criei. É mais ou menos isso. Então, acabou que por muitos anos ele ficou conhecido como inventor, mas ele, não, na verdade, não foi um inventor. A invenção do telefone dinamizou as comunicações e estreitou o relacionamento entre as pessoas. Antes da discagem direta, como eu falei para vocês, antes de poder ter um telefone em casa, inicialmente tinha aí as centrais das telefonistas. Vamos ver para que servia essa central? Antigamente, fazer uma ligação não era uma tarefa fácil. Para falar, a pessoa precisava pedir uma ligação à telefonista e ficar esperando. O tempo de espera de uma ligação da cidade de Londrina, no norte do Paraná, até a cidade de Curitiba, na capital do estado, era em média 18 horas. Olha, turma, como demorava para poder você conseguir essa ligação. Já pensou você ficar esperando um dia inteiro para falar com alguém? Devia ser bem puxado, né? Olha, assim, se a pessoa pedisse a ligação às 9 da manhã de um determinado dia, só conseguiria falar às 3 horas da manhã do dia seguinte. Olha como era demorado esse processo. Há cerca de 62 anos, introduziu-se no Brasil a descagem direta. Então, já não sofríamos mais tanto esperando a telefonista conseguir uma ligação. Quem quisesse discar diretamente, era só dizer alô, quem fala, e essa era como se fosse uma mensagem que desse a entender que você não quer falar com o telefonista. Então, você já ia direto discar o número que você deseja. Ok, turminha? Bem interessante essa história aí dos telégrafos, dos telefones. E interessante, né, de conhecermos. A partir de agora, turminha, não vou trazer muita coisa para não ficar puxado para vocês. Então, nós já vamos para a atividade, certo? Atividade no livrinho de vocês, aquele que vocês levavam para a escola todo dia, páginas 67 e 72. Só que hoje, turma, tem atividade no livro Lição de Casa. Sim, ele estava lá aposentado, vocês vão desaposentar ele e vão fazer a lição na página 30 e 31. Entenderam? Se não entenderam, bota lá no grupo. Pro, como é a lição? Não entendi. Mas está bem claro, né, turma? Livrinho normal que vocês usam, 67 e 72. Livrinho de lição de casa, página 30 e 31. É isso aí, turminha.